a Romanos capítulo 12. Nós temos estudado os dons do Espírito Santo. Essa próxima meia hora e última hora, eu quero deixar com os irmãos mais um dom, e para mim é um dos dons mais importantes do Espírito Santo e mais pertinentes para esse tempo. E você vai ver por quê. Romanos capítulo 12, versículo 7. Você que vem pela primeira vez, nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. Nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo desde agosto do ano passado. O tema é tão profundo, tão tremendo e tão pertinente que a gente está tantos meses dissecando o Espírito Santo que permitam essa redundância. Nós estamos estudando profundamente esse que veio como consolador para o seu povo. Também depois dessa oração e durante o culto passa um cofrinho, um porquinho que vai chegar na sua mão. De repente, a primeira vez que você vê, você não sabe que porquinho é esse aqui. Esse porquinho foi uma estratégia que Deus deu para a nossa igreja, porque Ele mandou que nós estabelecêssemos uma base social e missionária no Vale do Jequitinhonha, um dos lugares mais pobres da nação brasileira, muita pobreza. E Deus disse que nós estabelecêssemos uma base missionária e social, mais social que missionária, porque nós queremos pregar o evangelho lá com pão e leite, não é? Levar Jesus, mas levar a Jesus depois de alimentarmos o homem para quem a gente apresenta a Jesus. E Ele disse que nós compraríamos uma propriedade lá sem fazer esforço. Nós não entendemos a priori, mas depois Deus deu a estratégia. Seria com essa moedinha que fica no fundo do teu bolso, que às vezes você joga fora, joga lá dentro de uma caixinha na tua casa. Você, toda vez que vier o culto, traz uma moedinha, joga dentro desse porquinho. Com essa moedinha nós vamos comprar uma propriedade no Vale de Jequitinhonha. E eu creio que nós vamos comprar esse ano ainda, não é? Então, quando chegar o porquinho na sua mão, só joga uma moedinha aí, não precisa falar nada, não é? Se não tiver moedinha, passa o porquinho, né? Esse porquinho é uma estratégia de Deus, pode ter certeza. E quando a propriedade estiver comprada, você vai ver que isso é uma testificação do Senhor. Então, pega uma moedinha, joga aí e cala a boca, irmão. Não dá pra ir não. A gente fala assim, quando o porquinho começou a rodar, aí, crente é fofoqueiro a beça, você já viu? Crente não fala bem de outro crente, nem de outra igreja, né? Crente só fala mal da igreja dos outros. E do outro, você nunca viu crente falar bem do outro, é quase impossível, infelizmente. Aí quando passou o porquinho, aí alguém da igreja dele falou assim, já viu a nova lá do pastor aí, aquele doido? Ele agora está na unção do porco. Foi para a unção do porco. Essa é nova, né? Aí eu tive que explicar, é verdade, é a unção do porco, mas o porco do lençol de Pedro, né? Pedro teve uma visão de um lençol com carré, com costela de porco, né, com gordura de porco, torresmo. Aí, no sonho, Jesus disse assim, ó, Pedro, cai de boca. Pedro, eu estou amarrado, Jesus, eu não como coisa imunda. Aí Jesus falou, não torne imundo aquilo que Deus santificou. Então esse é o porquinho santificado, viu, irmão? Bota uma moedinha aí e cala a boca, viu, irmão? Bota a moedinha aí. Romanos 12, 7. O próximo dom, se é ministério, seja em ministrar. E o que eu quero falar? Se é ensinar, qual é o dom então? Dom de ensino. Se é ensinar, o que tem que se fazer? Leia. Se é ensinar, leia. Se é ensinar, leia. Haja dedicação ao ensino. Então Paulo diz que um dos dons que Deus dá à igreja é o dom do ensino. Um dos dons que Deus dá a alguns na sua igreja é o dom do ensino. A palavra ensino aí nesse original, lá no grego, é a palavra ensinar, é a palavra didasken, que vem da raiz ensinar, que é didaquê. Didaquê, ensinar. E a palavra didaquê, traduzida literalmente, é transmitir. Então, o Espírito Santo está nos ensinando que Deus, pela sua vontade, pelo Espírito, dá a alguns no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, a capacidade de, em adquirindo conhecimento, que também é um dom espiritual, já falamos sobre isso, adquirindo esse conhecimento, ser dotado da capacidade de transmiti-lo, de ensiná-lo, né? Ensinar, portanto, é transmitir conhecimento. Quando alguém ensina o que não conhece, ele pode estar transmitindo algo que ele estudou ali na hora, rapidinho, para dar uma palestra rapidinho, mas isso não é ensino. O ensino não se estabelece só na capacidade de fazer você entender. O ensino se estabelece na capacidade de reter o conhecimento de fato, de verdade, e mostrar
não só através da capacidade didática, pedagógica de transmitir, mas na capacidade de viver o que se ensina. Então, o dom do ensino é diferente do talento que alguns professores têm de comunicar conhecimento. Porque um professor de direito, ele pode dar uma aula de direito tremendo e ser um tremendo corrupto. Eu posso dar uma aula de ética e ser uma pessoa completamente antiética. Eu posso ter uma capacidade didática tremenda de transmitir o ensino, mas ainda assim não ter nada a ver enquanto indivíduo com aquele ensino que eu transmito. Quando a Bíblia usa a palavra didaquê, está falando de alguém a quem Deus dá a capacidade de reter conhecimento e publicá-lo, transmiti-lo não só com a didática do processo de ensino-aprendizagem, mas com a capacidade de, mesmo com a boquinha fechada, com a sua conduta, ser um professor de vida, ser um professor do que Deus tem feito na vida dele. Então o ensino vai além da capacidade de transmissão oral. Também passa pela capacidade de transmissão oral. Mas a palavra didaquê vai além disso. Então, o dom, na verdade, nada mais é do que a capacidade de transmitir informações ao corpo de Cristo com eficiência, clareza, lógica e didática. Ensinar e ser entendido. Não é? E o mestre, o que ensina, tem dom de ensino, tem um dom de mestrado, é aquele que fala não só com a boca, mas fala com a vida. Então, tudo que eu tenho a falar sobre o dom é isso hoje. Então, com relação ao dom, não há dúvida, é isso aí, a capacidade de transmitir conhecimento. Portanto, uma vez que a partir de agora você é bacharel em dom de ensino, sabe tudo sobre o dom de ensino, capacidade de transmitir, eu quero me prender na segunda parte desse dom, na qual Deus diz como é que ele tem que ser exercido. E você se lembra? Se é ensino, o que está escrito aí mesmo, irmão? Haja dedicação ao ensino. Então, como é que o dom tem que ser exercido? Se a gente já sabe que o dom é a capacidade de ensinar didaticamente e no exemplo de vida, ele está dizendo assim, ó, se você tem um dom de mestre, se você tem um dom de ensinar, se você recebeu de Deus a capacidade de compartilhar conhecimento, dedique-se a esse negócio. Não faça de qualquer jeito. Ensine da melhor maneira possível. Esforce-se ao máximo para esmiuçar ao máximo o ensino absorvido que você quer compartilhar. Procure ser o mais profundo possível, o mais claro, de forma a fazer com que o mais simples entenda. Isso me faz me lembrar de John Stott, é vivo até hoje. É um teólogo inglês que foi capelão do castelo da rainha da Inglaterra. Ele ensinava todos os dias, porque a Inglaterra é um país anglicano, o Estado é o chefe da igreja anglicana, que é uma igreja evangélica. E Stott, quando foi capelão da rainha, ele reunia todos os funcionários do castelo, inclusive os príncipes e a própria rainha, e ele falava com uma profundidade tão tremenda, mas numa simplicidade tão profunda, que alguns da elite lá do reinado ficavam confusos. E uma vez um dos grandes lordes daquele reino, perto de John Stott, perguntou, poxa, por que você fala uma linguagem tão simples, mas tão corriqueira? Você é castelo, você é capelão da rainha da Inglaterra e você usa uma linguagem tão simples. Você não acha que você devia usar uma linguagem mais rebuscada, mais elitizada, uma linguagem mais profunda? Aí ele respondeu de uma forma tão simples como simples é John Stott. Você pode gravar esse nome se quiser, John Stott. Qualquer livro que você ver, tivesse o nome desse homem como autor, você pode comprar sem raciocinar. John Stott. E ele respondeu para aquele lorde, por que eu falo tão simples? Eu explico. Se eu falar simples, como eu falo, o copeiro do reino me entende. E o senhor e a rainha também entendem. Mas se eu falar a sua linguagem e a linguagem da rainha, o copeiro não vai me entender.
a faxineira do reino não vai me entender. Para mim, isso é a capacidade de um mestre discernir como se deve falar, como se deve pregar. Falar com profundidade, mas com simplicidade, para que qualquer um que se predispõe a ser seu aluno e discípulo possa entender o que ele está falando. Isso é um dom que Deus dá a alguns. Então, quem ensina tem que fazer isso com dedicação, tem que buscar conteúdo, ele tem que aprimorar seus conhecimentos, ele tem que melhorar a eficácia dos seus métodos de ensino, ele tem que se contextualizar. Ele, se tem esse dom, se sabe que tem esse dom, ele não vai ser um relaxado, um desleixado com o dom que Deus deu, porque Deus está dizendo, se você tem esse dom do Espírito, dedique-se a ele. Que haja dedicação a isso. E para mim, amados, um dos maiores problemas das igrejas evangélicas no Brasil, um dos maiores problemas, se não for o maior problema, é que a grande maioria de seus ministros, seus mestres, aqueles que estão aonde eu estou, por causa do cargo, a missão de ensinar, esse é um dos grandes problemas, a maioria de nós em nada melhora com a passagem dos anos. Nós vamos envelhecendo, mas não amadurecemos. Nós vamos envelhecendo, mas nós não incluímos aos muitos dias muitos outros conhecimentos e novos conhecimentos. Nós não nos aprimoramos. Nós vemos uma crise de mestrado na igreja evangélica no Brasil. Faltam mestres, pessoas que consigam tornar clara a palavra de Deus ao povo de Deus. Porque, do que eu analiso na igreja evangélica do Brasil, uma das maiores crises da igreja no Brasil é de púlpito. É muito raro, mas muito raro, uma igreja na qual você entre, sente e consiga tirar dali uma palavra tão clara, profunda, objetiva e pertinente, que te ajude a observando e escutando, a viver amanhã, o dia seguinte, de uma forma melhor. Palavras que mexam na tua estrutura humana, palavras que mexam na tua sabedoria, na tua conduta, mexam com tua existência. Palavras que sejam de Deus, mas para o tempo que se chama hoje. Porque por causa da teologia, não por causa da teologia, vou refazer, por causa do mau uso da teologia, muitos mestres que estão no lugar onde eu estou, quando estão no lugar onde eu estou e ministram, falam sobre teologia. Falam sobre céu, quantos vão para o céu, quantos não vão para o céu. Falam sobre o que é Jesus, sobre o que é isso, sobre o que é aquilo. Mas são palavras que se transformam tão somente em informação, mas que porque são só informação, não nos formam à semelhança de Cristo no ser humano, como o ser humano tem que ser, para que nós possamos frutificar frutos de ser humanos que foram mudados pela palavra de Deus. São palavras que nós adquirimos e, poxa, que palavra legal. Mas quando você pega o conteúdo dessa palavra, te ajudou no quê? Com relação ao teu problema humano. Com relação ao teu dia a dia, tuas crises. Ajudou o quê? No sentido de nortear a tua conduta na época da adversidade. Muitas vezes essa palavra não ajuda em nada. Nada. Então, essa capacidade de transformar a palavra numa palavra que seja para hoje, é um dom dado a quem tem de fato a capacidade de ensinar, tem um dom de mestre que é dado pelo Espírito Santo a alguns conforme ele quer. Então, para mim, um dos grandes males da igreja evangélica, a falta de conteúdo, a falta de qualidade de vida individual, coletiva e relacional, é por falta de mestres. Nós temos encontrado no Brasil uma geração, uma igreja cheia, mas cheia de gente vazia. Então, essa ideia não é por culpa de quem frequenta a igreja mormente, nem tão somente, mas por falta de mestres. Pessoas que consigam clarificar a palavra de Deus para nós. Porque na maioria do povo de Deus, vamos ser honestos, eu não estou me colocando no lugar de ninguém, nem colocando ninguém no meu lugar. Quando a gente lê a Bíblia, você pega a Bíblia para ler na tua devocional, aí tu vai ler a tua Bíblia, quando você abre a sua Bíblia, você consegue entender tudo que lê? Fala a verdade. Você acha a Bíblia um livro fácil? Sim ou não? Não é fácil. Pode pegar um crentão aí e achar, não, a Bíblia é muito fácil. Mas ele está tentando se convencer, mas a Bíblia não é um livro fácil. Tinha um eunuco, um intelectual etíope que estava passando pelo deserto, e Filipe estava numa cidade pregando a multidão, Deus o tira do meio da multidão,
e o leva para o deserto para pregar a um homem. Você conhece esse texto? E ele estava lendo o livro de Isaías. Filipe para do lado dele e lhe faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem se lembra? Entendes tu o que lês? O que o etíope respondeu? Como entenderei se não há quem me explique? Aí Filipe começou a explicar-lhe a palavra de Deus. Ele entendeu a palavra de Deus, aceitou o Deus da palavra e disse: agora você precisa ser batizado. E eis as águas. O que impede de ser batizado? Ele foi batizado na mesma hora. Agora, essa pergunta de Filipe, entendes tu o que lês? Eu acho que ela é pertinente para o tempo que se chama hoje. Porque nem sempre a gente entende o que lê. Nem sempre eu entendo o que eu leio. Eu tenho que gastar tempo e tempos não poucos com alguns textos da palavra que são complicadíssimos. Porque se a palavra fosse tão clara a todos os entendimentos, não haveria necessidade de Deus dar o dom de mestre, o dom de ensino para alguns. Então, quando Deus dá o dom de mestre, Ele dá o dom de mestre a fim de que nós possamos, nós não, quem tem o dom de mestre, possam tornar clara a palavra de Deus a todos os homens, porque a palavra de Deus não foi liberada só aos mestres, a palavra de Deus foi liberada a todos os que têm ouvidos para ouvir. Então, se você tem ouvido, está me ouvindo, a palavra de Deus é para você também, meu irmão. Agora, quando a gente pega a palavra, a gente diz assim: poxa, eu tenho ouvido na igreja que eu tenho que me dedicar à palavra de Deus, à oração, para que eu possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Aí tu sai daqui incentivado: eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso ler mais a Bíblia. Aí tu vai para casa, amanhã cedo eu vou acordar e vou ler a Bíblia. Aí tu vai ler o livro de Levítico, tu vai ver o livro de Crônicas, tu vai ler Cântares de Salomão. O teu seio, ó amada, são como duas montanhas, né? Oh, meu Deus do céu. Tomei vinho no teu umbigo, ó amada. Né? A palavra de Deus está amarrada. O nome de Jesus está repreendido a palavra de Deus, né? Não é? Aí você fala assim: como é que eu vou explicar esse negócio? Como é que eu vou... Aí não dá, tu fica doido. Aí tu passa para outro livro e não entende nada. Não é para mim, esse negócio não é para mim, irmão. A palavra de Deus é para você, amado. Diga: a palavra de Deus é para mim. Diga: a palavra de Deus é o meu alimento. Diga: eu preciso me dedicar mais à palavra. Agora, por que muitos não se dedicam? Porque faltam mestres para tornar essa palavra agradável aos ouvidos. Porque há palavras que se tornam chatas aos nossos ouvidos. Por isso Deus dá a alguns o dom de mestre. Então, essa ideia de que nós, enquanto ministros, não sabemos quem foi que nos pôs aqui. Há alguns que a gente sabe, foi Deus que fez esse cara ministro, ele tem vocação. Há outros que a gente fala, ele podia estar em qualquer lugar, menos naquele lugar lá atrás do púlpito. Qualquer lugar do mundo esse homem podia estar e ia estar bem, mas onde ele está sendo uma desgraça. A gente sabe que isso acontece no Brasil inteiro. Sem estabelecer juízo, só diagnóstico. Porque nós, muitas vezes, nos tornamos pastores e o tempo vai passando. Conhecimentos novos vão sendo gerados pela geração para a qual ele foi chamado a pregar. Mas nós não nos atualizamos, nós não fazemos nenhum curso depois do seminário. A gente acha que fez teologia, tá bom. Aí a gente não participa de seminário, não participa de workshop, nós não lemos livros nenhum, nós não lemos jornais, nós não nos contextualizamos com a geração com a qual nós estamos chamados e postos a pregar. A gente entra na noia burra de dizer: a Bíblia é o meu alimento. Aí só lê a Bíblia. De modo que logo, logo a mensagem dele se torna obsoleta. Porque ele está pregando para a geração do século XXI o mesmo que ele pregava para a geração do século XIX. Aí a igreja vai esvaziando, o povo vai se rebelando, as coisas vão perdendo o sabor, a vida vai ficando cinza. E a gente não sabe por quê. É porque os mestres perderam a capacidade de se contextualizar. Aí a mensagem se torna obsoleta. Os mestres não se envolvem com mestres para que por outros mestres possam ser abençoados. Não há envolvimento. Você já aprendeu que quem não se envolve, não se desenvolve. Então, o mestre, porque ele absorveu o dom do Espírito, quer dizer que ele não precisa se esforçar. Não quer dizer que ele não precisa ler, que ele não precisa se atualizar. Então, a igreja do Brasil carece de mestres, é a minha visão. Uma das maiores crises da igreja no Brasil é a ausência de mestres.
Porque todas as outras crises que a gente vê, a mediocridade existencial, a disputa de poder, a competição de quem é mais poderoso, quem é batizado no Espírito, quem não é, tudo que acontece na igreja é produto da ausência de ensino contextualizado e profundo. Então o ensino é tudo na vida de uma igreja, de qualquer ser humano. O ensino, amado, ele tem um lugar proeminente no reino de Deus. Um lugar de destaque, o reino de Deus. O evangelho é estritamente pedagógico. E muita gente não consegue entender isso. Quando você lê Mateus capítulo 28, 19 e 20, você conhece lá de cor, não vamos perder tempo para abrir. Diz assim, portanto, primeiro diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tal, portanto, ide, porque é-me dado todo o poder. Então, ide por todo mundo. Fazei discípulos de todas as nações. Que mais? Batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ide fazer discípulos, numa versão. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Batiza toda criatura que recebeu o evangelho da pregação. E os que receberam o evangelho da pregação e foram batizados, eles agora precisam ser ensinados. É o ministério do ensino. Então você vê que Jesus, no ide, já faz uma distinção entre a pregação da mensagem de salvação do ensino. Você vê isso na Bíblia toda, eu vou mostrar para vocês. Então, os primeiros, o Evangelho ele é extremamente pedagógico. Você aprendeu nesse mesmo estudo, algumas quartas-feiras atrás, que os primeiros dons que o Espírito Santo liberou sobre a igreja são dons pedagógicos. Quais são os dois? Dom de sabedoria e o dom de conhecimento, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. A lista de dons em Coríntios começa com o dom de sabedoria e o dom de conhecimento. Sofia e gnoses. Os primeiros dons que o Espírito liberou sobre a igreja não veio para mexer com emoção, não veio para curar corpo, não veio para operar milagre, não veio para mexer com a estrutura biológica, fisiológica. Os primeiros dons vieram para mexer com a estrutura intelectiva e espiritual. São pedagógicos. Como aprender para ensinar dá muito trabalho, a gente prefere sentir. Nós gostamos mais dos cultos que a gente arrepia, que a gente treina, que a gente pega o sapatinho de fogo, que a gente ouve, tem uma bola de fogo ali, uma espada de fogo ali, um varão de fogo ali, tem um anjo entregando uma carta ali, veja uma revelação, tem uma palavra de Deus para você aqui, Deus me mostrou algo a teu respeito, e a gente gosta disso, e de falar língua estranha, a gente gosta do fogo, há fogo nesse lugar, aleluia, e a gente vai, glória a Deus, o culto foi uma bênção, isso a gente gosta, mas isso termina no culto. Nunca vi ninguém sair de um culto do reteté, eu gosto de reteté, viu, irmão? Gosto mesmo. Mas eu nunca vi ninguém sair do culto na rua assim, ó, reteté. Acaba aqui. Bora meu irmãozinho. Não é assim? Agora pensa comigo. A sabedoria que Deus revela ao teu coração aqui, vai contigo até o túmulo. Amém ou não amém? A sabedoria que você recebe, quando vem da palavra de Deus através do mestre, ela tatua na tua alma e ela vai embora contigo. E essa sabedoria de Deus, ladrão não pode roubar de você, meu irmão. Dinheiro não pode comprar de você. Então, gosto muito da expressão emocional da ação do Espírito Santo de Deus. Mas não podemos abrir mão da ação educativa, didascálica do Espírito Santo, pedagógica do Espírito Santo. Porque começa no intelecto. A sabedoria é a grande marca do homem de Deus. Notar também que o ensino, isso aqui eu quero que vocês aprendam com a sua alma, o ensino é um dos requisitos para o pastorado. Quando você lê, vamos lá, passa um pouquinho em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 fala sobre a relação de alguns dons também. Efésios 4:11. Ele diz assim, ó, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outro como que leia? Pastores e mestres, ou pastores e doutores. A palavra lá é mestre, não é? Então tá lá, aqui são dons ministeriais, funcionais. Ele diz, deu uns para
apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Pastores e mestres é um dom só, não são pastores, vírgula, mestres, é um dom só. Você vai lá e estuda lá no original, você vê que é um dom só. Como quem diz, todo pastor tem que ser um mestre. Como quem diz, aquele que foi chamado para o pastorado, ele tem que ter a capacidade de ensino. O ensino é uma prerrogativa de todo aquele que pretende ser pastor. Aí aqui, meu irmão, quando você quer saber, fulano é chamado por Deus ou não? Para que você está falando? Para a obra do pastoreio. Não é para presidir uma igreja, porque não precisa ser presidente de igreja para ser pastor. O pastor ele tem que ter essa capacidade de transmissão. Ele pode não ter o domínio da massa, como alguns, mas ele tem que, nem que seja na individualidade, no grupo pequeno, a capacidade de transmitir o que ele recebeu de Deus. Então é uma prerrogativa indispensável. Porque o pastor, ele não é só pastor, ele é também mestre. E ele muito mais pastoreia com aquilo que ele ensina. Pastorear é pastorear com o ensino. É pastorear, mostrando o caminho, ensinando a ir com integridade. Então, quando uma das principais funções do pastor é o ensino, ele deve ser o mestre. Quando ele falha nessa missão de ensinar, ele está desenvolvendo o dom pela metade. A igreja sofre. Porque ele não é só pastor que apacenta, ele é pastor que ensina. E o dom desenvolvido pela metade faz o rebanho sofrer. E quando ele falha nessa missão, ele exercita esse dom pela metade. Isso porque esse dom visa exatamente o quê? O que o dom de pastor e mestre visa? Você vê isso aí no versículo 12 desse mesmo capítulo. Ele diz que deu um para pastores e mestres, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Pastor, ele, pelo ensino, aperfeiçoa. Pelo ensino, qualifica os santos. Pelo ensino, ele vai mostrando como tem que ser, como tem que fazer, como tem que existir, como tem que se portar. Então o ensino é uma prerrogativa do pastorado. Nunca esteja debaixo do pastoreio de alguém que não tem capacidade para ensinar você. Às vezes nós nos prendemos por causa do afeto, do carinho, do tempo, mas nós não estamos sendo mais pastoreados, não estamos sendo mais ensinados, nós não estamos mais sendo ensinados pela palavra, nós não estamos mais conhecendo na graça e no conhecimento de Jesus através do que se ensina. Acabou o pastoreio, irmão. Acabou o discipulado. Acabou a relação pastor-ovelha. Queria me aprofundar mais, mas a gente não tem tempo. Aí eu quero deixar algumas verdades últimas com os irmãos aqui. O pastorado, tão ambicionado nos dias de hoje, como o pessoal quer ser pastor, misericórdia. O cara ele teve uma ideia brilhante. Eu vou abrir um aviário. Aí ele abre um aviário, ele aluga uma loja, abriu um aviário, comprou um monte de galinha, um monte de galo, de pato, botou um monte de ovo lá e botou lá. Eu agora sou dono de aviário, sou microempresário. Aí não deu certo. As galinhas dele eram tudo magra e o milho que ele dava era transgênico, ele comprava mais barato e a galinha ficava doente, o ovo não crescia. Aí o galinheiro dele fechou. Aí ele tem outra ideia, vou ser pastor, vou abrir uma igreja. Aí tu ontem passou lá, na sexta-feira você passou lá, aí era galinheiro, estava fechado. Aí tu passa na segunda-feira, tá lá, Igreja Evangélica Portinha do Céu. Ministério Pastor José das Couve Dutra. Tá lá. O cara era mecânico, mas era desonesto. Aí não tem cliente, a mecânica fecha. Aí ele fecha a mecânica, abre uma igreja e é pastor. Todo mundo quer ser pastor. Tem briga interna porque o pastor presidente não ordena pastor. Você viu agora, essa semana, o pastor presidente da igreja quadrada lá, né? Querendo matar o outro, deputado federal, você viu lá? Um pastor querendo matar o outro. Eu me surpreendo? Nem um pouco. Nem um pouco. Porque um homem não se transforma em pastor porque se colocou um PR na frente do nome dele. E para ter o dom de pastor e mestre, não precisa nem ter o título de pastor. Eu tenho muitos pastores aqui na minha igreja que são pastores, mas não tem PR na frente. Tem o dom de pastor e mestre. Como há muitos pastores que têm PR na frente, não tem o dom de pastorado. É um dom, não é um título. Por que eu sou pastor? Porque eu tenho ovelhas.
E se eu não tiver ovelhas? Eu não sou pastor. Está PR na minha frente, mas eu não sou pastor. Porque o pastor não é um título, é um dom. Você está entendendo até aqui, amém ou não amém? Então, uma das prerrogativas, o pastorado tão ambicionado no dia de hoje, tem como prerrogativa básica a capacidade de ensinar. E não é Neil que está falando isso. Abre aí em 1 Timóteo capítulo 3. O ensino está diretamente vinculado à capacidade de ensinar. Um não vive ou existe sem o outro. 1 Timóteo capítulo 3. 3, 1 e 2. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ao pastorado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro e que mais? Leia. Apto para ensinar. É necessário que ele seja o quê? Apto para ensinar. Olha, gente, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. E seria bom que se ele tivesse alguma capacidade de ensinar. Mas se não tiver, também não tem problema não. É isso que está escrito aqui? É necessário. Deus me chamou para o ministério, então ele vai te dar a capacidade de ensinar. Se não te deu a capacidade de ensinar, irmão, você que está se chamando, né, irmão? Não. Para quem se acha vocacionado, fique com raiva comigo de mim, não, irmãos. Porque eu tenho visto acontecer nesse país, sabe o que, irmãos? Bons crentes. Crentes que são maravilhosos, mas que ambicionam o pastorado de uma forma tão veemente e gananciosa, que às vezes se tornam pastores mesmos. Só que decaem na qualidade, eles decaem da qualidade de serem bons crentes para se tornarem péssimos pastores. Eles abrem mão da excelência de servo que ele é naquela igreja para se tornar um péssimo pastor. Péssimo. E mais, o ensino era parte preponderante do ministério dos apóstolos. Atos dos Apóstolos está recheado desses exemplos. Vamos abrir em Atos rapidinho, irmão. Dá mais 5 minutinhos. Tem um amigo meu que quando fala de precisar de mais tempo, né, ele usa uma estratégia muito legal. Ele pergunta assim, quantos aqui podem me dar mais 5 minutinhos? Levante a mão aí. Então é 5, 10, 15, 25, 30, 40, 50. Aí é fácil, né? Mas eu estou brincando, meu irmão. Atos dos Apóstolos. Está em Atos dos Apóstolos, amém? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Quem foi que escreveu Atos? Quem se lembra? Lucas. O primeiro tratado é o Evangelho de Lucas. O segundo tratado é Atos dos Apóstolos. E ele diz, eu comecei a escrever esse tratado, os Atos dos Apóstolos, através dos ensinos de Jesus. Muito bem. Passa aí, 4:2. 1 e 2. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles fizessem o quê? Ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Vê que eles anunciavam a Jesus e ensinavam. Pregar o evangelho é uma coisa, é para o evangelista. Mas ensinar é outra coisa, é conseguir se aprofundar nos mistérios da palavra de Deus. Então um evangelista, ele pode pregar um sermão evangelístico tremendo. Não quer dizer que ele tem que ser pastor. O dom do ensino é outra coisa. Vamos mais. 4:18. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, que mais? Nem ensinassem em nome de Jesus. Para de ensinar, porque os caras viviam para ensinar. 5:21. Ora, tendo eles ouvido isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los, porque eles continuavam ensinando. 21, 25, 5:25. Então chegou alguém e lhes anunciou: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo, em pé, fazendo o quê? Ensinando o povo. 28. Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse justo.
Respondendo Pedro dos Apóstolos, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Eles ensinavam. Eles não só diziam, Jesus é o Salvador. O céu é para os crentes. O inferno é para quem não é crente. O Espírito Santo consola. Deus é bom. Não é isso, não. Todo mundo já sabe. O mestre, ele traz algo novo. O mestre, ele torna a palavra de Deus nova, porque elas são boas novas todos os dias, irmão. O mestre transforma a palavra numa coisa gostosa de se ouvir. O mestre, ele não consegue perder a atenção do povo. O povo gosta de ouvi-lo porque entende Deus falando através da boca dele. O Brasil precisa de mestres. Porque, irmão, correr aqui, dar soco no púlpito e fazer o povo pular, cara, é fácil. Que animador de auditório faz isso? Mas ministra o intelecto dele. Ministra o que pensa, o que tem capacidade de raciocínio, de questionar. Ministra. Tem que ser mestre. Vamos mais adiante, 5:42. E todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de quê? De ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E vai adiante, 5:42, 11:26, 15:35, 18:11, 18:25, 20:20, 28:31. Abre lá em 28:31. Qual foi o primeiro versículo de Atos que nós lemos que fala sobre ensino? Quem se lembra? Atos 1:1. Agora veja Atos 28:31, o último versículo. Pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. O primeiro versículo de Atos começa com ensino. O último versículo de Atos termina com ensino. Ensino faz parte, era parte preponderante do ministério dos apóstolos. Então o primeiro e último versículo terminam no ensino. Se o ensino, preste atenção que eu vou te falar que eu estou terminando. Se o ensino tem papel tão preponderante no reino, qual é o desejo do rei do reino? Responda para mim. Se o ensino permeia a Bíblia, o evangelho é pedagógico, diz o rei do reino de Deus, qual a vontade de Deus para a nossa vida então? Que nós aprendamos. A missão do cidadão do reino é aprender. Então a ideia de que quando nós entramos para a igreja, entramos para o reino, estamos entrando para uma sociedade que presta atendimento espiritual, prestação de serviço espiritual, nós entramos agora, nós vamos ser servidos, os pastores vão nos servir, os professores da igreja vão nos servir, os diáconos vão nos servir, nós somos os que pagamos a mensalidade do clube, que é o dízimo, e agora eles são nossos empregados, tem que fazer o que a gente acha, e se não fizer o que a gente acha que tem que fazer, nós mudamos de clube. Essa é a mentalidade do crente contemporâneo. Só que não tem nada a ver com a mentalidade do reino, porque a mentalidade do reino é pedagógica. É o ensino, para isso ele deu os mestres. Se ele deu o mestre, porque ele quer discípulos. Nós somos discípulos. É que sejamos capazes de aprender. Sabe por quê? Porque quem aprende faz. Quem aprende, realiza, não espera que ninguém faça por ele. O mestre, ele ajuda a fazer junto a primeira vez, mas depois diz, vai com a tua força, filho. Mas se você não faz por qualquer razão, preguiça, dengo, pirraça, o mestre que se preza não vai fazer por você não. Porque compete a você fazer, você é discípulo. No reino, você não é rei. No reino você é súdito, você não é servido, você serve. Então essa mentalidade que existe na igreja evangélica, de que a ovelha precisa ser servida, assistida, papada, vigiada o tempo inteiro, não é a mentalidade do reino. A mentalidade do reino é ensinar a você a fazer o seu papel, cumprir o seu papel no caminho. Essa é a mentalidade do reino. Quem aprende faz. E aprender para mim, irmão, terminando minha palavra, aprender para mim é aprender a pensar. Para mim, a maior missão de um pastor é ensinar o seu povo a pensar. Pastor, estou diante de uma universidade, eu estou perdido. Calma, filho, vamos pensar.
que você pode fazer para resolver esse problema? O que a palavra de Deus diz sobre isso? E aí ele vem, clarifica a palavra, diz, olha, a palavra mostra esse caminho. Qual que você vai seguir? A decisão é sua. Temos aqui terapeutas, psicólogos, canalistas. Você que é profissional da área humana e é conselheiro, sabe que um bom conselheiro, ele nunca diz ao aconselhando qual decisão tomar. O bom conselheiro mostra caminhos. A decisão de quem é? É do aconselhando. Então não existe essa ideia, olha aqui, minhas ovelhas não podem, e não quero, eu não permito. Eu não sou chefe de vocês. Eu mostro os caminhos. A decisão é sua. Lembrando que tudo que o homem semear, também colhe. Então, para mim, a missão do mestre é ensinar. E quem aprende para mim, aprende a pensar, aprende a discernir. Aí, se aprender para mim é aprender a pensar, eu termino com um trecho do livro de Nora K. e Vittorio Roseli, um livro chamado O Café dos Filósofos Mortos. Eu me permito ler esse trechinho com os irmãos. Pensar é aprender a ser livre, responsável e honrado. Pensar é esforço e inconformismo para com o mundo e também para consigo mesmo. Pensar é duvidar e criticar, não de forma ativa e presunçosa, mas pelo desejo do bem comum. Pensar é investir tempo em pensar. Pensar não é repetir ou reproduzir. Pensar é ativar o que de nobre há no ser humano, porque pensar também é sentir e intuir. Pensar é viver, e viver é encontrar seu próprio caminho e evitar permanentemente a tentação do fácil. O fácil é não pensar. Vitória K. em O Café dos Filósofos Mortos. Para mim, ensinar é ensinar a pensar. Aprender a pensar é aprender a viver. E o que Jesus veio fazer como mestre dos mestres é nos ensinar. Ele não veio fazer por nós, não. Ele veio nos ensinar. Como diz um texto que nem sempre fica claro, Mateus 10. Ele diz assim, não penseis que vim trazer paz. Não vim trazer paz. Vim trazer espada. O que é isso aí? Como é que o Senhor veio trazer paz? Ele está dizendo lá em Mateus 10. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Ou seja, eu vim te armar. Eu vim te capacitar. Eu vim te nutrir para que você cave, lute e ache teu lugar de paz. Eu não vim te dar peixe, eu vim te ensinar a pescar. Eu não vim fazer por você, eu vim te ensinar a fazer. Eu vim te ensinar a pensar. Eu vim te ensinar a ser gente como gente tem que ser. Não é bom, irmão? A palavra de Deus não é gostosa demais? Misericórdia. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E ela é tão clara. E quando a gente entende assim com clareza, ela faz tão bem para a nossa alma. E a gente tem vontade de se debruçar mais nela, de conhecê-la mais, de gastar mais tempo com ela. Esse é o papel de quem tem o dom de ensino. De ensinar vocês a pensarem. Se vocês estiverem debaixo de um pastoreio que não ensina vocês a pensarem, a refletirem, para tomar decisão. Se esse ministério aqui não ensina isso a vocês, não fique debaixo do ministério desse pastor, não. Porque você vai descobrir que depois de tantos anos perdeu tempo. Envelheceu, mas não amadureceu. Envelheceu, olha para trás e diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como esse menino. Agora eu envelheci, continuo pensando como menino, falando como menino, agindo como menino. Mas não é o que Paulo diz para nós, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, brigava com menino. Mas eu cresci, gente. Quando eu cresci, eu acabei com esse negócio de menino. Acabei com o egoísmo, acabei com a ideia de que eu sou o reizinho da festa, que tem que ser servido o tempo inteiro. Acabei de ficar esperando migalha da pena, do dó dos outros, da misericórdia. Eu aprendi que agora sou eu, tenho que cair dentro, eu tenho que correr atrás. Eu agora descobri que a vida não tem pena de mim, não. A vida não é legal com quem não é legal com ela.
E se eu não correr atrás, se eu não cavar meus passos, a vida fecha as portas mesmo, é comigo mesmo. E eu vou nessa porque eu sei que o Senhor me ajuda. Isso é ser grande, irmão. Porque ficar chorando, esperando que alguém tenha misericórdia, isso é coisa de menino. O menino fica fazendo birra, esperando que a mamãe tenha misericórdia. E se a mamãe não tem misericórdia, ele se torna rebelde, ele fica um filho rebelde. Só perde. Nunca vi rebeldia abrir as portas do pai e da mãe. Nunca vi rebeldia, rebelião abrir as portas do céu sobre. Rebelião só traz maldição. Só fecha a porta. Então, o mestre nos ensina. O mestre nos ensina a viver e a ser. Agora, se vamos ser ou não, depende de cada um de vocês. Lembra disso. Deus abençoe vocês com essa palavra, em nome de Jesus.